Povo Banto, originalmente chamado de povo Umbundo, né? É um povo que vivia no que hoje a gente entende que é o que nós chamamos de Angola, tá? O povo Yorubá é um povo que vivia e vive até hoje, principalmente na Nigéria, mas também pega uma parte do Togo, do Benin, pega uma parte até de Camarões, dependendo do caso, né? São muitos países ali no oeste do continente africano que você tem Yorubás vivendo. Na África, no continente africano, não teve influência do povo Banto em cima do povo Yorubá e vice-versa. Até por uma questão geográfica, eles estavam muito longe, né? Então a gente tem que pensar assim, eles não tinham como interagir. Povos que interagiam muito, o povo Fon com o povo Yorubá, até por uma questão de proximidade territorial. Agora, quando veio para o Brasil, no período que começou o processo da escravidão, o primeiro povo africano que veio para o Brasil foi o povo Banto, né? Eles foram os primeiros que vieram. O povo Yorubá, quando começou a vir Yorubá para o Brasil, já estava no processo de final da escravidão. Então, o povo Banto começou a vir para o Brasil no ano de 1600. O povo Yorubá começou a vir para o Brasil no ano 1800. Então, a gente está falando de quase 200, 300 anos de espaço entre a vinda de um povo e a vinda de outro. Tanto que quando os Yorubás chegaram aqui, o que você tinha no Brasil não era mais povo Banto, eram descendentes que já tinha se misturado com os índios, com os portugueses e com outros povos que tinham vindo para cá, né? Então teve essa mistura. E aí, quando o povo Yorubá chegou aqui, ele conviveu com os descendentes desse, né? E aí, obviamente, aqui no Brasil, o povo Banto, que é o povo Umbundo originalmente, o povo Yorubá e o povo Fon, houve uma mistura de crenças, né? Só que o que acontece? As pessoas falam assim, com todo respeito ao público que é do candomblé, mas muitas vezes a gente escuta, porque o candomblé tem 300 anos de história. Não tem. Infelizmente, não tem. Por quê? Porque o candomblé ele passa a existir no Brasil, de fato, como uma estrutura religiosa chamada candomblé, a partir do momento que é fundada a primeira casa de candomblé. E basta ver que ela foi fundada depois de 1900. Né? E daí vem as dissidências, e daí outras pessoas começam a fundar suas comunidades, né? Então, o candomblé como a Umbanda, ela passa a existir no Brasil como religião, como estrutura religiosa de fato, no começo dos anos 1900, né? Até porque a gente tem que entender o seguinte, existia uma perseguição por serem religiões de matriz africana. E até 1977, por questões legais, elas eram criminalizadas. Sim, Né? Eu muita sou de perseguição. 87, ou seja, 10 anos depois que eu nasci, ou seja, 10 anos antes de eu nascer, a religião que hoje eu pratico, legalmente no meu país, ela era proibida. Então, são povos que interagiram, mas que conseguiram, entre aspas, manter independentes até aqui. Tanto que você tem no Brasil o candomblé queto. O que é o candomblé queto? É um candomblé iorubá, só que com o nome de queto. As cantigas que se canta no candomblé queto, mesmo que às vezes de uma forma um pouco diferente, são palavras iorubás. Né? Então, já o candomblé Angola, o que é o candomblé Angola? É o culto aos inquices, que é o do povo umbundo. O candomblé Jeje é o culto praticado no Fon. Só que é lógico, adaptado a uma questão diaspórica. O católico do Brasil não pratica o catolicismo como o católico que vive no Vaticano. Então, a gente que está aqui no Brasil não vai cultuar o orixá como quem está lá na Nigéria, gente. Eu tive lá na Nigéria e eu vi, você faz ritual para orixá na rua. Aqui no Brasil, se você pegar e matar um cabrito para Exu na rua, pô, vira polêmica. Entendeu? Então, assim, só o fato de você estar na diáspora já lhe obriga a algumas adaptações que são normais. E aí pensa, se hoje, em 2025, que você poderia fazer algumas coisas, né?
de maneira mais profunda, imagina há 100 anos atrás, quando era crime. Então, essas religiões tiveram. Por isso que o candomblé, com as suas diversas manifestações de nações, e cada uma tem a sua particularidade. E o que me entristece é que eu vejo hoje muitas pessoas que praticam a religião tradicional urubá criticarem o candomblé, e muitas vezes elas argumentam o seguinte: ah, mas o candomblé vivia criticando a Umbanda. Mas são religiões diferentes. Eu parto do princípio. Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Batuque, religião tradicional urubá, são cultos distintos. Tem que se respeitar porque cultuam seres espirituais em comum, mas tem que entender que cada um tem o seu dogma, a sua liturgia. É como você vê um evangélico querer brigar com um católico porque para um Jesus está na cruz e para o outro Jesus saiu. É inutilidade, eles não brigam por isso. O evangélico cultua lá o culto dele do jeito dele, o católico do jeito dele, e está todo mundo feliz. No dia que o povo de Orixá no Brasil entender que essa briga ela mais nos desfavorece do que nos beneficia, a gente consegue mudar aí de patamar, né?